Fala galera, aqui é o professor Léo, vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje nós vamos falar sobre eletrostática, tá certo? Conceitos iniciais e processo de eletrização. Tudo bem? Passei uns dias sem gravar aula, estava meio gripado. Hoje estou bem melhor e vamos lá. Antes da gente iniciar, já convido vocês a me seguirem lá no Instagram, @leomagsilva, ok? Queria mandar um abraço para os meus queridíssimos alunos do Colégio José Cursino, principalmente pessoal de terceiro ano, tá? Esse assunto aqui é um assunto típico de terceiro ano, eletrostática. Mas para a gente poder iniciar a eletrostática, vamos conhecer o que é o átomo, né? O que é o átomo, o que é o elétron. Para a gente saber o que é o átomo, a gente precisa conhecer qual o modelo de átomo que é mais aceitável. Quando eu falo isso, eu falo em termos de nível médio, tá? Pessoal que está em nível superior já é outra história, mas em termos de nível médio, nós temos o modelo de Rutherford, que é conhecido como modelo planetário, certo? Onde existe um núcleo central dotado de cargas elétricas positivas e envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas, tá? Dotado de cargas elétricas positivas são os prótons. Onde é que o próton se localiza? No núcleo. E o elétron, onde é que ele vai se localizar? Numa região que a gente chama de eletrosfera. Vamos colocar aqui, tá? Uma nuvem de cargas, aqui ó, uma nuvem, né? Isso aqui é chamado de eletrosfera. Eletrosfera. Ok? Lembrando que nesse núcleo não tem somente prótons, tá, gente? Existem prótons e nêutrons. São duas partículas subatômicas. Esse núcleo ele é bem condensado, tá? Ele é bem denso. E ao redor desse núcleo, a gente tem aqui os elétrons com carga negativa. Prótons e nêutrons. E aqui o elétron orbitando com carga negativa. Por isso que isso aqui é conhecido como sistema planetário. Rutherford percebeu que esse sistema é muito semelhante, né, ao sistema do Sol, né, de uma estrela, um sistema planetário qualquer, tá? Em que no meio tem uma estrela e ao redor eu tenho os planetas orbitando, né? Muito bem. Agora esse termo átomo é uma expressão correta, é uma expressão errada? Ó, gente, átomo, o significado dele é indivisível. Porque antigamente se achava que o átomo era a menor parte da matéria. Ou seja, se eu pegasse um objeto e dividisse ele em milhares e milhares e milhares de partes, ia sobrar no átomo. Só que hoje a gente sabe que ele não é indivisível, né? Inclusive a gente estudou aqui em cima as partes desse átomo, né? O núcleo e a eletrosfera. Mas o nome pegou, tá, gente? Então a gente continua chamando de átomo aí, isso não é problema nenhum. O núcleo do átomo é constituído por prótons e nêutrons. Tá? Os prótons são partículas que apresentam carga elétrica positiva. O neutro. O neutro é carga negativa? Não, como o próprio nome já diz, né? Nêutron, ou seja, tem carga neutra. Partículas que não apresentam cargas elétricas não apresentam cargas elétricas, tá? Não é nem positivo nem negativo. A eletrosfera é constituída de elétrons. Os elétrons são partículas que apresentam carga elétrica negativa. Muito bem. Antes de a gente entrar na eletrostática, tá? Inclusive é uma coisa que a gente vai mais lá pra frente, mas não custa nada a gente logo citar. Os prótons e os elétrons, gente, eles possuem carga elétrica, tá? Óbvio, uma positiva ou negativa. Essa carga, ela tem um valor quantificado, certo? E esse valor é chamado de carga elementar. Carga elementar. Ok? E o valor de carga elementar é o valor da carga ou do elétron ou do próton. Se for próton, essa carga vai ser positiva. Se for do elétron, essa carga vai ser negativa. E o seu valor vai ser de 1,6 vezes 10. Opa! Só um minutinho aqui, gente. Sem querer, eu acabei dando zoom, tá? Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Coulomb é unidade de carga
elétrica. Olha aí. Por que 10 a menos 19? Porque é um valor muito pequeno. Você lembra da nossa aula de notação científica, né? Quando é que eu uso notação científica? Quando eu tenho um valor que ele é muito grande ou um valor que ele é muito pequeno. Então, não esqueça de rever a nossa aula de notação científica. O link dessa aula eu vou colocar aqui no card. Vou colocar aqui no card, aqui em cima, beleza? Aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like no vídeo aí para ajudar a nossa causa. Vamos lá, gente. Eletrostática. A palavra eletrostática deriva do grego elétron, que vem do âmbar. A palavra elétron significa âmbar, que foi um material lá que, na época na Grécia Antiga, né, os estudiosos, os observadores, melhor dizendo, percebiam que quando se atritava esse âmbar à pele de carneiro, por exemplo, esse âmbar atraía pequenas palhas, certo? Através de um processo de eletrização. Daí o nome pegou elétron. Estáticos. Isso daqui, tudo que na física a gente ouvia esse termo, ó, estática, estático, tá? Vai significar, gente, equilíbrio, ou seja, algo em estado estacionário, certo? Então, a eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades e a ação mútuas das cargas elétricas. Isso é interessante, ó. Estuda as propriedades e a ação mútuas das cargas elétricas em repouso em relação a um sistema inercial de referência. Beleza? Seguindo em frente, carga elétrica. O que é carga elétrica? É considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares. Por exemplo, o que a gente viu ali em cima? Prótons e elétrons. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. O valor da carga do próton ou do elétron é chamado de carga elementar, simbolizado por E, pela letrinha E. E o seu valor, aqui, ó, só relembrando que a gente viu lá em cima, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que um corpo, ele não é constituído apenas por um elétron, gente, e nem por um próton, certo? Ele é constituído por diversos elétrons e diversos prótons, ok? Quando eu digo que um corpo está carregado, eu digo que ele ou ganhou ou perdeu elétrons. Então, para calcular a carga elétrica de um corpo, usaremos a seguinte fórmula. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons que o corpo ganhou ou que o corpo perdeu, vezes a sua carga elementar. Gente, isso é muito fácil. Bora colocar um exemplo rápido aqui, ó. Quantidade de carga é igual. Vamos supor que eu tenho um corpo que perdeu 2 elétrons. Ele perdeu, certo? Gente, ó, se um corpo perdeu 2 elétrons, ele ficou positivo, tá? Já que o elétron ele tem carga negativa. Então, no lugar do N, coloco 2. E a carga elementar vale quanto? 1,6 vezes 10... De novo. – 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? O que eu faço? Ó, eu multiplico 2 vezes 1,6, certinho aí? Que dá o quê? Dá 3,2 vezes 10 a menos 19. Então, essa é a carga desse corpo. Lembrando que essa carga vai ser positiva, porque no exemplo que eu acabei de falar aqui, ele perdia, né, esses 2 elétrons. Beleza? Só apagando aqui. Outra coisa interessante, gente. Professor, o próton, ele vai sair do corpo? Ele vai sair do átomo? Não. Em teoria, pelo menos aqui pra gente, o próton ele vai ficar lá no núcleo, certo? Então, quando eu tenho um corpo qualquer, vou colocar aqui um corpo qualquer, ele está neutro, ou seja, ele é constituído por prótons e elétrons. Vários prótons e elétrons. Como é que, quando eu disser que eu eletrizei esse corpo, o que eu fiz? Ou eu retirei elétrons, ou eu adicionei elétrons. Ou seja, ou esse corpo perde elétron, ou esse corpo ganha elétron. Tá certo? Então, quando a gente diz... Atenção! Quando a gente diz que um corpo ganhou elétron, esse corpo fica negativo, já que o elétron ele é negativo. Tá bom? Quando um corpo ganha elétron, então quando ganha,
elétron. Esse aqui é o símbolo de elétron, tá? Ele fica como? Fica negativo. Quando o corpo perde, quando ele perde elétron, ele fica o quê? Ele fica positivo, tá? Como é que eu vou saber se ele ganha ou se perde? A questão vai te falar. Professor, como é que eu vou saber o quanto que ele ganha, quanto que ele perde? É exatamente o que diz essa fórmula. Quanto de carga ele ganhou, quanto de carga ele possui, certo? E ele vai possuir essa carga se ele ganhar ou perder elétron. Se um corpo nem ganhar e nem perder, esse N vale zero. 0 vezes E dá zero, então ele não tem nada. Então, para que eu eletrize o corpo, a gente vai ver isso em processo de eletrização mais lá para frente, esse corpo ele precisa ganhar ou perder elétron, certo? Então, os princípios da eletrostática, princípio das ações elétricas, as cargas de sinais iguais se repelem, de sinais contrários se atraem. Gente, o que eu preciso lembrar aqui? Os opostos se atraem. Então, se eu tenho dois corpos que têm sinais opostos, eles vão se atrair. O contrário, ou seja, se eles tiverem o mesmo sinal, eles se repelem. Ok? O que é atrair? O que é atração? É quando eles têm a tendência, né? Existe uma força de tal forma que vai existir uma tendência de se aproximarem. E quando eles se repelem, quando a força é de repulsão, quando eles têm sinais iguais, e surge aí, né, uma força elétrica de tal forma que eles tendem a se afastar e não se aproximar. A eletrização. Eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar, atenção, ó, é o que eu acabei de explicar lá em cima, é tornar, o que ele quer? Ele quer eletrizar. É tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas. O corpo que ganhar elétron fica eletrizado negativamente, exatamente o que eu disse. Quando ele perder elétron, fica eletrizado positivamente. Ótimo. As cargas positivas, ou seja, os prótons, estão no núcleo e não participam no processo de eletrização. Beleza. Então, fica aqui essa tabela. Ó. O corpo que cedeu elétron. Gente, quando ele cedeu elétron, se ele cedeu alguma coisa para alguém, ele perde. Ele perde, tá? Perde elétrons. Fica positivo. Se ele recebeu, quando você recebe uma coisa, você ganha. Ganha. Quando ele ganha elétrons, ele fica positivo. Muito bem. Condutores elétricos. Gente, o que são condutores? Denominamos condutor elétrico todo meio material que permite a movimentação. Atenção. É o material que permite a movimentação de cargas elétricas em seu interior. Então, um condutor elétrico, ele permite a movimentação de elétron. Os condutores mais comuns são os metais, isso é importante, ó, são os metais, que se caracterizam por possuírem grande quantidade de elétrons livres, ou que estão fracamente ligados ao átomo. Ou seja, gente, por que o metal... Por que os bons condutores eles são assim, né? Bons condutores, eles facilitam essa movimentação de elétron. Porque eles têm muitos elétrons livres, ou os elétrons que eles têm estão ligados fracamente no núcleo do átomo. Ao átomo em si, né? Não no núcleo, porque o elétron não está no núcleo, e sim na eletrosfera. Então temos vários exemplos aí de condutores elétricos, tá? Alumínio, ferro, prata, chumbo, aço, cobre, bronze. Gente, ó, daqui... Questão de prova, tá? E já caiu no Enem isso. Quem é o melhor condutor? O melhor condutor de todos é a prata. A prata. Quem é... Atenção. Quem é o segundo melhor condutor? O segundo melhor condutor, gente, é o ouro. Ok? É o ouro. E o terceiro melhor condutor é o cobre puro. O cobre. Ok? E os isolantes elétricos, gente, é o contrário de condutor, né? Na verdade, não existe isolante perfeito, beleza, gente? Os isolantes, ele é nada mais, nada menos do que um mau condutor. Beleza? É um mau condutor. Ou seja,
Quando a gente chama condutores elétricos, a gente está falando de alguém que é o quê? É bom, né? Então, eu estou falando aqui de um bom condutor. A gente chama simplesmente de condutor. Condutor elétrico. Quando eu tenho um isolante, a gente tem na prática um mau condutor. Porque nada vai ser um isolante 100%, certo? Não é porque você está de chinelo que você não vai acabar tomando um choque. Ah, professor, mas o chinelo ele é de borracha, né? Ele é isolante, mas pode ser que em determinada tensão a eletricidade passe pela borracha, beleza? Então denominamos isolante elétrico todo meio material que não permite a movimentação de cargas elétricas em seu interior. Não existe, olha, não existe isolante perfeito. Qualquer substância pode se tornar condutora de eletricidade. Aí temos exemplos de isolantes elétricos, né? As borrachas, os plásticos, cerâmicas em geral. Vamos agora em processos de eletrização, tipos de eletrização. E vamos já começando a falar sobre a eletrização por atrito. Professor, o que é tipo de eletrização? Lembra que eu falei aqui em cima? Que... Cadê? Vamos lá. Ó. Eletrizar um corpo é tornar diferente o quê? O número de cargas positivas do número de cargas negativas. Como é que eu faço isso? Eu faço com que o corpo, em algum momento, perca elétrons ou, em algum momento, ganhe elétrons. Não é isso? E como é que eu faço? Eu tenho de 3 formas diferentes. É o que a gente chama de processos de eletrização. Vamos para a primeira, chamada eletrização por atrito. Para realizar essa eletrização, né, devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes. Eu preciso atritar 2 corpos, gente. Na eletrização por atrito, eu preciso atritar 2 corpos. E esses corpos têm que ser o quê? Tem que ser diferentes. E inicialmente neutros, tá? Muito bem. Após a eletrização, os corpos terão cargas. Olha aí, os corpos terão cargas. Isso aqui é D, tá? De sinais opostos. Ou seja, se um ficou positivo, o outro ficou negativo. Se um ficou negativo, o outro ficou positivo. Para saber qual é o positivo ou negativo, basta consultar uma tabela. Essa tabela é chamada de série triboelétrica. A série triboelétrica é uma tabela que vai dizer quem é mais eletropositivo e quem é mais eletronegativo. Então, a série triboelétrica mostra alguns materiais em ordem de eletroafinidade crescente. Gente, então, o que vai vir lá na questão? Vai te dar essa tabela, por exemplo. Essa tabela aqui, por exemplo. Ó, e vai dizer, olha, eu atritei, sei lá, vidro com... Não, vidro não. Vamos colocar aqui, ó. Algodão, certo? Com algum metal. Quem é que fica positivo e quem é que fica negativo? Perceba que quem é que está mais perto do negativo é o metal. E o positivo está para cima, ó. O positivo está para cima, ó. Ó, aqui positivo, está para cima. E quem está mais para baixo é negativo. Então, se eu atritar o algodão no metal, nesse caso, o algodão fica positivo e o metal fica negativo. Se em outro momento eu atritar, agora, olha lá, agora é outro exemplo. Se eu atritar o algodão no vidro, quem é que está mais em cima agora? Quem está mais em cima é o vidro. Ainda agora, vamos repetir, ó. Agora há pouco foi o algodão no metal, né? O algodão tinha ficado positivo e o metal negativo, porque o metal está mais embaixo, o algodão está mais em cima. Agora, eu vou atritar o algodão no vidro, outro algodão no vidro. O vidro agora está mais em cima, então o vidro agora vai ser positivo e o algodão vai ser negativo. Perceba que a série triboelétrica mostra que às vezes um corpo ele pode até ficar positivo, mas nem sempre. Ele pode em algum outro momento ser negativo. Vai depender de quem está mais acima na tabela, certo? Então, para determinar quem fica positivo e quem fica negativo na série triboelétrica, você precisa olhar na tabela. Ok? Então, temos aí eletrização por atrito, beleza? Eletrização por contato, vamos lá. Na eletrização por contato, vai ocorrer quando existir contato entre 2 corpos. A eficiência dessa eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local.
O que ele quer dizer? Ele quer dizer, gente, que nos corpos metálicos a eletrização por contato é mais eficiente, porque ela vai ser, ó, distribuída uniformemente por todo o corpo, beleza? Os corpos, interessantíssimo isso, importante, questão de prova. Os corpos adquirem mesmo sinal, beleza? Mesmo sinal. Depois de eletrizados, eles ficam com o mesmo sinal. A quantidade total de carga se movimenta antes e depois da eletrização, beleza? Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão distribuídas uniformemente. Se forem de tamanhos diferentes, serão distribuídas proporcionalmente ao tamanho de cada um. Geralmente, nesse tipo de eletrização, gente, a questão ela vai dizer que os corpos são idênticos, tá? Apesar daqui desses exemplos eu ter corpos diferentes, mas a questão vai dizer que eles são idênticos. Se forem idênticos, anota aí, ó. Para corpos idênticos, tá? Para corpos iguais. Para corpos iguais. A quantidade de carga após o contato é nada mais, nada menos do que a média aritmética entre o corpo 1 e o corpo 2. A carga do corpo 1 é a carga do corpo 2. Ou seja, lembra que as cargas vão ser de mesmo sinal se eles forem iguais, se eles forem idênticos. Basta somar e dividir por 2. Você tem a média aí. Facilmente você resolve esse probleminha. E para finalizar, eletrização por indução é um fenômeno no qual o condutor se eletriza pela simples aproximação de um outro corpo já eletrizado, sem que haja contato. Por isso, indução. O que é induzir alguma coisa? É influenciar sem que haja o contato. O condutor que será eletrizado é chamado de indutor ou influenciante. O condutor que já está, tá? Que já está eletrizado. E o condutor que se eletrizou é chamado de induzido. Então eu tenho o indutor e o induzido. O induzido se eletriza com a carga de sinal contrário ao indutor. Beleza. Então vamos ao exemplo. Ó, vamos ao exemplo. Primeiro, eu tenho aqui esse cara, ele tá todo positivo, ó. Perceba, tá todo positivo. Esse daqui é quem? O indutor. Indutor. Esse está neutro, porque tem quantidade de carga negativa igual da positiva, beleza? Então esse aqui é o induzido. Esse aqui é o induzido, certo? Uma observação, não é porque esse objeto está todo positivo que não existe carga negativa nele, tá? Existe, só que em menor quantidade dá positiva. Questão de prova. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, lembrando que isso aqui eram só 2 exemplos, tá? Eles não estão próximos entre si. Ainda não estão próximos entre si. Agora eles estão próximos. Perdão. Aqui eles já estão próximos, tá? Beleza. Aqui eles já estão próximos. Lembrando que essa esfera, ela não está tocando em lugar nenhum, tá? Ela, sei lá, às vezes a questão fala que ela está em cima de algum suporte fixo, isolado da Terra. Ele não está tocando na Terra. Só que em outro momento, olha o que eu fiz com essa esfera. Eu liguei, isso daqui, gente, é um aterramento. Isso aqui é um aterramento. O que é um aterramento? É eu ligar um fio na terra. Isso aqui é a terra. É o que a gente chama de fio terra, né? Então, fiz aí uma espécie de aterramento. Ou seja, liguei essa conexão à terra, tá? E o que a terra tem? A terra é um grande corpo neutro. A Terra, o planeta Terra, é um grande corpo neutro. Ou seja, se quando eu aproximo esse objeto, as cargas elétricas negativas migram para a esquerda e aqui eu fico com mais cargas positivas, essas cargas positivas atraíram as cargas negativas do planeta Terra e elas fluíram para a esfera. Certo aí? O que eu fiz agora? Agora eu vou cortar essa conexão. Cortei essa conexão. Não tem mais como o elétron voltar. O elétron que veio da Terra não tem mais como voltar, porque eu cortei a conexão. E por fim, eu afasto o indutor. Eu afasto esse cara aqui, ó. O que aconteceu? Lembra que essa esfera inicialmente estava neutra? Bora lá? Inicialmente ela estava neutra. Tá aqui, ó, neutra.
Certinho aí? Neutra. E agora você percebe que no final a esfera está negativa. Então, ela se eletrizou? Sim, eletrização por indução. Repetindo, tem um corpo neutro, outro carregado, aproximo. As cargas negativas migram próximo ao indutor, já que o indutor ele é positivo. Liga um aterramento, esse lado positivo atrai as cargas negativas da Terra. Antes de eu eliminar esse indutor, perceba que eu corto essa conexão com a Terra. Ou seja, não tem mais como o elétron voltar. E por fim, agora eu tenho uma esfera carregada de forma negativa, que é o sinal oposto ao indutor. Beleza aí? Então, meus queridos, encerramos por aqui. Por hoje é só. As dúvidas deixe aí nos comentários. Tranquilo? E é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.